Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finqui, a chave de suas finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar sobre a estrutura básica do balanço patrimonial, ok? Então você que está começando a estudar sobre contabilidade e está precisando aprender o que é o balanço patrimonial, esse vídeo aqui vai fazer a introdução do tema falando sobre os detalhes básicos da estrutura do balanço patrimonial. Bom, então o balanço patrimonial é uma demonstração contábil que evidencia de forma sintética a posição financeira da situação patrimonial das empresas em uma determinada data. Ou seja, ele demonstra quais são os bens, direitos e obrigações que uma empresa possui na forma qualitativa, descrevendo, quais são esses bens, direitos e obrigações, e na forma quantitativa, colocando os devidos valores em cada um desses bens, direitos e obrigações, ok? Bom, sua estrutura básica tem três divisões: o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, ok? No ativo ficam registrados todos os bens e direitos que a empresa possui, como por exemplo, dinheiro, saldos em contas correntes, aplicações financeiras, estoques, contas a receber, veículos, máquinas, computadores, móveis e demais utensílios imóveis, participações em outras empresas, entre outros. Qualquer bem ou direito que a empresa tiver, além desses, tem que ficar registrados no ativo. Então, ali no ativo será uma lista de todos os bens e direitos que a empresa tem com seus devidos valores na data de fechamento do balanço, ok? No passivo, ficam registradas todas as obrigações que a empresa tem com terceiros, como por exemplo fornecedores, impostos, salários e encargos, empréstimos e financiamentos, entre outros. Qualquer outra dívida com terceiros que a empresa tiver tem que ficar registrado ali no passivo. Dívida com terceiros significa dívidas que ela tem que não seja com algum sócio acionista da própria empresa, ok? Porque para isso tem-se o patrimônio líquido, que é onde fica registrado o valor que os sócios empregaram na empresa juntamente com os resultados que a empresa vem obtendo, que pode ser um lucro ou prejuízo, e algumas reservas de valores que são provenientes de suas atividades, mas esse tema aqui vai ficar para quando eu fizer o vídeo da segunda parte do balanço, no qual eu vou detalhar mais coisas sobre ele, mais detalhes sobre o ativo, sobre o passivo, sobre o patrimônio líquido, ok? Então, o patrimônio líquido também é uma dívida que a empresa tem, só que não com terceiros, mas sim com os próprios sócios acionistas. Por quê? Porque muitas pessoas acabam confundindo isso. O sócio é pessoa física e a empresa é uma pessoa jurídica. Então, quando o dono da empresa vai montar a empresa dele e pega o dinheiro dele e coloca na empresa, ele está emprestando esse dinheiro para a empresa. E lógico que lá na contabilidade da empresa precisa ficar registrada essa dívida que ela tem com o dono da empresa. É lógico que ela é diferente de uma dívida com terceiro, que tem data de vencimento, que a empresa tem que devolver e tudo mais. A dívida que ela tem com o sócio acionista não tem data de vencimento, mas aquele dinheiro não é dela, é do dono da empresa. Então é por isso que fica registrado no patrimônio líquido. E o patrimônio líquido fica do mesmo lado do passivo, porque é uma obrigação assim como o passivo. Só que o passivo é uma obrigação com o terceiro, patrimônio líquido com o sócio acionista. A soma desses dois representa toda a dívida que a empresa tem, ok? E mais um detalhe é que o balanço patrimonial leva este nome justamente porque deve haver um equilíbrio entre os grupos de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, para que isto ocorra, a equação abaixo deve ser exatamente igual. Então, eu tenho aqui o ativo, o valor do ativo menos o valor do passivo vai ser exatamente igual ao valor do patrimônio líquido, ou também o valor do ativo vai ser igual à soma do valor do passivo mais o patrimônio líquido. Então, essa equação será encontrada em qualquer balanço patrimonial. Eu vou mostrar um exemplo aqui para você que fica mais fácil de visualizar isso. Imagine que uma empresa tem um ativo de R$1.000, um passivo de 700 e um patrimônio líquido de 300. Então, você pode reparar que o ativo de R$1.000 é o mesmo valor
da soma do passivo mais o patrimônio líquido, que vai dar R$1.000 também, fazendo com que o balanço patrimonial fique equilibrado. Total do ativo, R$1.000. Total do passivo, lembrando que total do passivo é passivo mais patrimônio líquido, R$1.000. Então, você vai encontrar todos os balanços de todas as empresas sempre mantendo esse equilíbrio. Total do ativo igual ao valor do total do passivo. Então, esse detalhe é bem interessante e aí você entende o porquê o nome, né, balanço patrimonial, ok? Então, lembre-se que o balanço patrimonial é uma demonstração que evidencia o passado, pois quando você olha para está vendo uma posição patrimonial que já aconteceu. Normalmente as empresas preparam o balanço patrimonial mensalmente, mas o mais importante é o balanço do fechamento do ano, aquele balanço anual, né? Então, a importância do balanço mensal normalmente está ligado aos donos da empresa que querem acompanhar com mais detalhes a evolução da empresa. Mas para quem está do lado de fora, como por exemplo investidores, bancos, outras empresas que estejam interessados no balanço patrimonial de alguma empresa, normalmente se analisa o balanço patrimonial do ano, né, que você consegue ter uma visão mais abrangente do que aconteceu naquele ano na empresa. Então, o balanço patrimonial de um ano, que normalmente é o mais utilizado para qualquer tipo de análise que não seja aquela análise feita pelos diretores, pelos gerentes que estão ali dentro da empresa. Tá? Então, é bacana você entender como que funciona o balanço patrimonial, porque apesar dele ter uma estrutura com nomenclaturas próprias, uma ordem que deve ser obedecida para sua montagem, o balanço patrimonial ele não passa de uma demonstração que só está mostrando para você o que a empresa tem e o que ela deve. Imagine se você fosse chegar no final do mês e resolvesse fazer o seu balanço patrimonial. O que você iria fazer? Você iria parar, iria começar anotando lá. Deixa eu ver o que eu tenho na minha carteira. Aí você vai lá, conta quanto você tem de dinheiro na sua carteira, anota lá. Carteira, eu tenho R$100. Aí, eu tenho um veículo também. Quanto esse veículo vale hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, esse veículo vale R$10.000. Então, eu tenho lá um veículo de R$10.000. Eu tenho uma casa também. Minha casa vale R$200.000. Casas, imóveis, R$200.000. Eu tenho uma dívida, uma fatura aqui do cartão de crédito que vai vencer no mês que vem. Ela já está fechada. Qual que é o valor dela? R$1.000. Cartão de crédito, R$1.000. Então, é mais ou menos isso que uma empresa faz. Só que ela precisa seguir um padrão, né, uma ordem, nomenclaturas específicas para que isso seja igual em toda a empresa. Então, quando você pega um balanço de uma empresa e de outra, as nomenclaturas são iguais, né, que isso ajuda muito a comparar o desempenho, a situação patrimonial de uma empresa, olhando tudo com a mesma nomenclatura. Então, para isso que serve um balanço patrimonial. Esse primeiro vídeo aqui é mais básico, simplesmente para mostrar esses 3 grandes grupos do balanço patrimonial. Esse vídeo aqui vai ser a parte 1 e vai ter a parte 2, no qual eu vou falar um pouco mais sobre as subdivisões que tem dentro do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, as contas que vão compor o balanço patrimonial, principalmente as mais essenciais, básicas, que aparecem em praticamente todos os balanços patrimoniais, e assim você vai desenvolvendo o seu aprendizado, entendendo cada vez melhor o que é um balanço patrimonial e qual é a utilidade dele, principalmente do ponto de vista de análise de desempenho da empresa, ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar neste vídeo. Dá um like aqui, se inscreve no canal, acompanhe sempre meus vídeos que eu estarei falando sobre contabilidade, finanças e investimentos. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.